Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Bolsonaro parece que jogou a toalha e tá já admitindo aí, de uma forma indireta, que o Flávio Dino vai ser aprovado lá no Senado para ir pro STF. Eu vou trazer detalhes, informações, algumas novidades sobre isso. E o Bolsonaro, que já foi lá para a Argentina, ele vai para a posse do Milei, mas há quem diga também que isso pode ser um pretexto para ele ficar por lá e pedir asilo político, já que a cadeia para Bolsonaro é uma questão de tempo. E ele deu uma entrevista onde mentiu simples assim. Eu vou desmenti-lo aqui, mas antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o joinha para cima se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda um joinha para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com o Bolsonaro, que bem que está entregando os pontos em relação à aprovação de Dino ao STF. A oposição está firme lá, diz que vai barrar a indicação, que vai vencer, porque o voto é secreto e muita gente vai trair o governo, mas há quem diga que pelo voto ser secreto pode até favorecer o Dino, já que muitos que dizem ser de direita, mas tem simpatia pelo Dino, podem votar a favor. Dino, que, parênteses, é alguém que tem a simpatia de muitos políticos que não são de esquerda. Eu assisti a entrevista do Ronaldo Caiado, governador de Goiás do União Brasil, ao Reinaldo Azevedo. Ele disse ser favorável ao Dino, que se ele fosse senador, votaria a favor. O Ciro Nogueira, presidente do PP, deve votar a favor. E olha que tá atacando o governo, virou bolsonarista, porque em 2018 fez campanha pro Haddad e pro Lula, aí com o Bolsonaro presidente, colou no Bolsonaro, depois virou ministro da Casa Civil, e olha que esse aqui é um dos chefes do Centrão, digamos assim, e o Bolsonaro com um discurso contra Centrão, aí depois se rendeu completamente, e o Ciro Nogueira virou ministro e continua meio que bolsonarista, mas disse, já rasgou elogios ao Flávio Dino, o Valdemar da Costa Neto também. Então, tirando os senadores mais bolsonaristas, mais radicais, que são minoria lá, os outros devem votar a favor do Flávio Dino tranquilamente. Agora, o Bolsonaro já tem em mente o que pode acontecer e vai trazer aqui, por exemplo, a Bela Megali no Globo, que o Bolsonaro tem feito uma previsão para lá de pessimista sobre a atuação de Dino no STF. O ex-presidente afirma, aliados, que está certo que a ida do atual ministro da Justiça para a corte, ou seja, já meio que está prevendo aqui que vai mesmo, tem o objetivo de reforçar o cerco contra ele. Bolsonaro dá como certo o alinhamento de Dino a Moraes, considerado grande algoz do ex-presidente, e Gilmar Mendes, mesmo com um cenário junto aos senadores favorável à aprovação do ministro da Justiça no Supremo, o ex-presidente tem buscado mostrar que ainda acredita que a casa pode rejeitar o nome de Dino na sabatina do dia 13. Agora, vejam só esse detalhe aqui, isso aqui é muito a cara do Bolsonaro. Ele tem dito que, apesar disso, não se empenhou pessoalmente em conquistar votos contrários ao ministro no Senado. Quem tem medo, Bolsonaro? Correligionários do PL afirmam que esse trabalho ficou a cargo de quem? Dos líderes do PL na casa, Carlos Portinho, que é do Rio de Janeiro, e o Rogério Marinho, que é o líder da oposição do Rio Grande do Norte. E por que o Bolsonaro não se opõe pessoalmente em, vamos dizer assim, virar voto contra aí o Flávio Dino? Porque ele sabe que o Dino tem grandes chances de ir para o STF e ele tem algum receio de isso piorar a situação dele junto ao futuro ministro do STF. E aí o Bolsonaro faz aquilo que ele sempre fez, coloca outros para tomar a pancada por ele, para se queimarem, para se complicarem, e ele tenta ficar resguardado, para lá na frente falar assim, não, mas eu também não trabalhei para tirar votos do Dino, eu fui contra, mas os senadores são livres para votar em quem eles quiserem. Isso aqui é só uma amostra do que o Bolsonaro faz em outras áreas, em outras questões. Vamos pegar aqui o 8 de janeiro, Bolsonaro covarde, sai do Brasil antes de terminar o seu mandato, vai para os Estados Unidos, não desmobiliza os apoiadores, ficaram aqui no Brasil com o cara de tacho, vendo o mito embarcando para os Estados Unidos e eles lá tomando chuva, tomando sol, passando frio, passando calor, usando banheiro químico e comendo de qualquer jeito lá na porta dos quartéis, daqueles acampamentos toscos que eles fizeram aí. Então o povo lá sofrendo por Bolsonaro e Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Não desmobilizou, ficou lá, o pessoal mobilizado
Então tiveram a ideia de, opa, vamos invadir, quebrar a praça, quebrar a sede dos Três Poderes, lá para a praça, aprontar lá a baderna, roubar patrimônio público, incendiar patrimônio público, e aí, resultado, um monte de gente presa, mais de 1.000. Alguns estão respondendo em liberdade, outros já foram condenados. Então tá aí um exemplo, né, de como que o mito coloca os seus, né, para se ferrar enquanto ele tenta se proteger. Roberto Jefferson, onde é que tá? Na cadeia. Valentão, Roberto Jefferson, atirando contra a polícia, jogando granada. Daniel Silveira tá onde? Preso. Poderia citar aqui outros. Né, a turma lá, o rapaz que queria explodir caminhão perto do aeroporto, tudo preso. E mais um monte. Né, a Zambelli, em breve presa. Vai ser presa, certamente. Então, assim, e o Bolsonaro lá, se protegendo agora, né, segundo muitos apontam, pode até estar buscando o asilo político na Argentina, já que o destrambelhado, né, é um negócio inacreditável. Como é que vota no cidadão daquele? Javier Milei venceu as eleições por lá. E vamos falar aqui sobre isso, então. Ele correu para a Argentina, ele e o Bolsonaro, né? E, né, para muitos tem essa ideia aqui, né? Ele tá falando que é para posse, que é para não sei o quê, mas muitos estão dizendo que pode ser que fique por lá, o que teria até as vantagens para o Brasil, né? Não ter Bolsonaro aqui, mas eu quero que ele esteja aqui para ser preso aqui, para pagar pelos crimes aqui. Isso que eu desejo, mas nada sem respeitar o devido processo legal. Que eu quero que a hora que o Bolsonaro for para cadeia, seja tudo feito da forma correta para ele não alegar que foi alvo de perseguição, de justiça, que ele pague na cadeia pelos crimes que ele cometeu. E aí, então, ele deu uma entrevista lamentável, sai daqui para mentir na Argentina. O Eduardo fez isso tem pouco tempo, eu vim aqui e mostrei para vocês. Agora o Bolsonaro vai dizer que é uma matéria da Folha, em viagem à posse de Milei, Bolsonaro alfinetou bancos e sindicatos, afirmou que foi o criador do Pix, a uma rádio do país. Vamos ver aqui agora o que ele disse então. Criamos algumas medidas que os banqueiros não gostaram. Nós criamos no Brasil algo que é conhecido como Pix. Ou seja, eu aqui com esse telefone celular transfiro para alguém do Brasil qualquer importância sem qualquer taxa. E os banqueiros perderam bilhões de reais com essa inovação nossa. Parênteses, isso não paga taxa, são pessoa física, pessoa jurídica, né, paga aí desde sempre. Tiveram um períodozinho curtinho ali que não pagava, mas já paga. Eu tenho empresa aqui, você tem um limite, às vezes o banco coloca lá que você pode fazer 2 de graça. Tipo assim, né? Vamos dar aqui um brindezinho 2, a partir do terceiro tem que pagar já, e é praticamente o mesmo preço que se pagava no TED, que era uma transferência, uma transação também eletrônica, um pouco mais burocrática do que o Pix, mas, né, pessoa jurídica, empresa, né, paga assim, salvo aí, dependendo vamos dizer assim, do pacote que fechar com o banco. Quanto maior o pacote, mais paga para o banco, mais ele libera Pix de graça, entre aspas, para as empresas. Agora, sobre ele ser o criador, é uma mentira. Simples assim. Dispensava até maiores explicações, mas isso aqui foi desenvolvido no governo do Michel Temer, que eu não tenho simpatia nenhuma pelo Temer, mas nenhuma mesmo. Mas a gente tem que ser justo. Foi no governo dele que foi desenvolvido por técnicos do Banco Central. E aí, né, a coisa ficou, digamos assim, pronta meio que na virada. Temer para o Bolsonaro. O Bolsonaro, né, ele não podia também. Não, porque foi o Temer que começou, vou parar. Não. A equipe continuou fazendo o que tinha que ser feito. E aí foi lançado no governo dele. Mas a ideia e o desenvolvimento foi feito no governo Temer. E aqui, né, ele tenta emplacar essa narrativa aí, né, não é de hoje. Vamos ver aqui o que ele disse mais, né? Os banqueiros não gostaram nada, respondeu então o jornalista Eduardo Feynman respondeu ao jornalista, né? E aí aqui vai dizer que mais os banqueiros odiaram isso. O Eduardo Bolsonaro disse, estava participando também ali na rodinha, que fez o papel de tradutor. A resposta de Bolsonaro do Pix veio depois que o apresentador perguntou se no Brasil ele também era chamado de... Não vou nem falar a palavra aqui, para não ter perigo aqui com o vídeo, negócio vocês imaginam aí. E aí o Bolsonaro disse, são as acusações contra a gente. E é exatamente o contrário. Quando se fala em fascismo, é o Estado. E eu diminui o peso do Estado no Brasil. Eu desburocratizei muita coisa, disse ele. Em seguida, afirmou que nenhum governo gosta de abrir mão de poder, mas ele deu autonomia ao Banco Central. E o Eduardo completou, eles gostam de fazer intervenções, subir e descer juros, fazer desvalorizações da moeda. E o Bolsonaro não, tirou as mãos do Estado do Banco Central. Olha, sobre tirar as mãos do Banco Central, isso aqui é motivo de vergonha. Um cidadão que se diz patriota como ele, achar bonito o Estado, né, ou seja, o Brasil, ter tirado as mãos do Banco Central, que vai decidir sobre questão de inflação, de juros.
né? E outras questões mais que afetam a vida do povo. Você pensa que não, mas isso afeta a vida de todo mundo. Questão de câmbio. Então, assim, tirar as mãos do Banco Central também não sou favorável ao governo ficar dando palpite toda hora no que o Banco Central tem que fazer. Mas essa coisa dessa independência aqui no Brasil, isso é coisa de doido. Assim, perseguindo esse tripé macroeconômico, meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, que vem destruindo o Brasil há uns 30 anos. Então, assim, aí o Estado tira as mãos. E quem que põe as mãos, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro? O sistema financeiro, que os bolsonaros fingem que ficaram contrariados por causa do Pix. O que é isso? Pix é dinheiro de pinga, perto do que a turma ganha com juros no Brasil e que ganharam no governo Bolsonaro. Então, se essa coisa da independência do Banco Central, na minha opinião, é uma canalice sem tamanho, é como se o Banco Central fosse privatizado, não devesse mais satisfações ao governo eleito pelo povo. Agora, tem que ser justo. O problema do sistema financeiro não começou agora com o Banco Central independente no governo Bolsonaro. Isso vem de muito tempo. É que antes, da forma como era antes, você corrigir erros era mais fácil, agora ficou mais difícil. Mas antes também, quem entrava no Banco Central era quem? Banqueiro. Infelizmente, passou o governo Fernando Henrique, do PT, do Temer, e era banqueiro mandando e desmandando o Banco Central. Mas existia uma brecha. Se entrasse um presidente com um pulso mais firme, podia corrigir isso mais fácil. Agora não. Tem um tal de mandato, 4 anos. Pode sair antes do fim do mandato, né? Desde que o governo também queira, que tem maioria no Conselho Monetário Nacional, que hoje tem 3 pessoas. Haddad, Tebet e Campos Neto. Então, se o governo quisesse tirar o Campos Neto, era só o Haddad e a Tebet votar. Opa, sai daqui, cidadão. O Lula indica um novo nome, o Senado aprova. Ai, mas será que o Senado ia aprovar? Aprovaram o Zanin por STF. Aprovaram o Zanin, que muitos duvidavam que seria aprovado, e foi aprovado com certa folga. Então bastaria o governo querer comprar essa briga. Infelizmente não quis, e a gente tem que tolerar o Campos Neto até o fim de 2024, que é um absurdo. O presidente do Banco Central do Bolsonaro continua presidente do Banco Central com Lula. E eu discordo radicalmente disso. Por mim tinha que ter enfrentamento, que infelizmente não aconteceu. E Bolsonaro também disparou contra os sindicatos brasileiros, sem dar mais detalhes. Isso, uma coisa muito importante da nossa economia, começou com o governo de Temer, mas nós fomos ao final. Nós praticamente eliminamos o sindicato das questões trabalhistas brasileiras. O resultado disso, o que é? É gente trabalhando aí até 14, 16 horas por dia, sem férias, 13º, sem nenhum tipo de proteção, trabalho cada vez mais precarizado, a tal da uberização. Então é isso. Agora, tem problema do sindicalismo? Tem que corrigir? Tem. Mas o Brasil aqui, o que foi feito não foi simplesmente uma correção, né? Foi praticamente aniquilar boa parte dos sindicatos, e quem perde com isso é o trabalhador, que é a parte mais fraca na relação. Pessoal, fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.